Olá, crianças! A paz do Senhor! Que bom estarmos juntos aqui, reunidos em mais um dia, mais um domingo, para aprendermos a palavra do Senhor através da nossa escola bíblica dominical online. Que alegria estar com você! Você já está preparado para nós começarmos a aula de hoje? Você já pegou a sua Bíblia, a palavra de Deus? Você já pegou um lápis, uma caneta e um caderno de anotações? Vá agora para um lugar tranquilo, um lugar onde você possa escutar toda a aula e para você aprender bastante hoje. Juntos vamos aprender muito mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus. E agora, para começar, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Sim, feche os seus olhinhos e vamos orar nesta hora. Vamos falar com o nosso Deus, agradecer a Ele por tudo? Amém, vamos sim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti por estarmos reunidos através deste vídeo, Senhor, e começar mais uma escola bíblica dominical. Abençoa cada criança, Senhor, que irá participar desta aula. Abençoa também as suas famílias, Senhor. Que esta aula seja produtiva, que a sua palavra fique guardada nos nossos corações, Senhor amado. Pois queremos te servir, te adorar, queremos agradar a Ti através das nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Obrigada por enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao nosso Senhor, nosso Deus. Crianças, a nossa lição de hoje fala sobre o livro mais importante de todos. Sim, a Bíblia. Eu tô aqui com a minha Bíblia. Essa aqui é a Bíblia Fantoche, que eu gosto de usar quando eu falo para as criancinhas pequenininhas. Hoje nós vamos falar sobre o livro maravilhoso, a Palavra de Deus. Sabe, a Bíblia é muito importante para mim e para você. Sim, é o livro mais importante que existe e é o livro mais lido também em todo mundo. Você sabia disso? Bom, crianças, a Bíblia, ela nos fala sobre tantas coisas lindas. Eu e você, todos os dias precisamos tomar decisões importantes. Você precisa decidir todos os dias se você vai obedecer ou não, se você vai mentir ou se você vai falar a verdade, se você vai ser honesto ou se você vai enganar, se você vai fazer a escolha certa, aquilo que agrada a Deus. E tudo isso, todas as escolhas, tudo que você precisa saber sobre a sua vida, você pode encontrar nesse livro maravilhoso. Vamos ler o que a Bíblia nos fala sobre ela mesma? Abra agora a sua Bíblia em 2 Timóteo. A minha Bíblia está aqui. Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. Você já sabe que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Sim, na verdade, a Bíblia é uma biblioteca, porque aqui nós temos 66 livros. Sim, crianças, aqui nós temos 66 livros maravilhosos. E o Velho Testamento, também conhecido como Antigo Testamento, você já sabe que é a parte da Bíblia que nos fala sobre a criação, sobre o povo de Deus. Nós encontramos no Velho Testamento ou Antigo Testamento muitas histórias sobre o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para nascer, aquele que viria para nos salvar. Sim, o Senhor Jesus. Outra coisa maravilhosa do Antigo Testamento, crianças, é que desde Gênesis, o Antigo Testamento traz para nós a promessa que um dia nasceria o Salvador, que viria para tirar o seu pecado, o meu pecado, e para que eu e você possamos um dia estar para sempre no céu com Deus. E o Novo Testamento é a outra parte da Bíblia. E você já sabe que o Novo Testamento, ele fala sobre Jesus.
Sim, o Novo Testamento anuncia Jesus, o nosso Salvador, fala sobre o nascimento de Jesus, sobre tudo que ele fez enquanto viveu aqui nesse mundo, sobre todas as coisas lindas que Jesus fez, sobre tudo que ele ensinou. Sim, o nosso versículo de hoje está no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá? Você já abriu aí a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16? Caiu aqui o meu marcador. Muito bem, crianças. Vamos lá. Se você já abriu, vamos ler. 2 Timóteo. Eu abri a minha em 1 Timóteo. Vamos lá para a segunda carta. Timóteo. Capítulo 3, versículo 16. Vamos ler agora? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Vamos ver isso no cartaz? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Crianças, agora vamos ver cada parte desse versículo e aprendermos tudo o que ele nos diz. Muito bem, toda a Escritura. A Bíblia é também chamada por diferentes nomes. Assim como você pode ter algum apelido. Por exemplo, meu filho, às vezes eu chamo, é Pedro Henrique. Eu chamo de Pedro, de Pedrinho, de Pedrão. Nós podemos ser chamados por vários nomes. E a Bíblia também. Toda a Escritura, então, é a palavra de Deus. Nós também podemos chamá-la de Bíblia Sagrada. Isto porque ela vem do Deus que é santo e que ela é perfeito. Nós também chamamos de Sagradas Escrituras. A Bíblia é chamada de Escritura porque é um escrito. Embora a Bíblia seja chamada por outros nomes, ela é de fato, crianças, o livro de Deus. E a sua mensagem é para todos os homens. A mensagem da Bíblia é para mim e para você. Muito bem. O versículo também nos diz que ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta é uma informação muito importante de como Deus nos deu a Bíblia. Como Deus nos deu a Bíblia? Será que ela caiu do céu? Não! O Espírito de Deus inspirou e orientou cerca de 40 pessoas. Isso mesmo, crianças. 40 pessoas que viveram em tempos muito diferentes um do outro e escreveram a Bíblia. Deus fez uso do próprio estilo e da personalidade de cada um desses homens, dessas pessoas, para escrever a Bíblia. O Espírito Santo os inspirou e guiou de tal forma que não houve erro em qualquer das palavras originalmente escritas. Só Deus poderia fazer com que todas as partes da Bíblia se combinassem perfeitamente. Você pode combinar que a Bíblia foi inspirada por Deus, apesar de ter sido escrita por homens. Quem inspirou cada pessoa para escrever a Bíblia foi Deus, por isso é a palavra de Deus. Nós encontramos nela tudo que Deus quis deixar para nós. Muito bem, a outra parte do versículo diz que a Bíblia também é útil para o ensino. A Bíblia, crianças, é o nosso manual de ensino. Nela nós podemos aprender o que Deus deseja que nós sejamos e façamos. Sim, o que você vai ser, o que Deus quer que você seja, o que Deus quer que você faça, tudo isso está na Bíblia. Por isso, você precisa ler, precisa entender e precisa guardar no coração a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, ela nos ensina. Repete comigo, a palavra de Deus nos ensina. Isso mesmo, muito bem. O nosso versículo também diz que a Bíblia serve para a repreensão. O que é repreensão, crianças? Repreender é dizer para alguém que ela está errada em alguma coisa. Sim,
E a Bíblia nos faz isso. A Bíblia mostra os nossos erros. Além de nos ensinar, ela mostra os nossos erros. Quando Deus mostra esses erros, Ele espera que nós o confessemos. Deus mostra o erro para você e Ele espera que você confesse o seu erro. Deus espera que você confesse o seu pecado. Muito bem, mas a Bíblia ela não serve só para essas coisas, ela tem mais ainda. Além da repreensão, a Bíblia também serve para correção. Sim, além de apontar os seus erros, a Bíblia ela quer mostrar para você o que você deve fazer de certo. Isso é corrigir, é mostrar o que é certo. A Bíblia ela mostra isso para você, mostra qual é o caminho certo a seguir. Ela mostra para você as atitudes que não agradam a Deus e ajuda você a corrigir essas atitudes, fazendo o que é certo. A Bíblia mostra para você, então, o que é certo a fazer. Mais uma coisa que esse versículo nos diz. Ele nos diz também que a Bíblia serve para a educação na justiça. Quando você lê a Bíblia, Deus educa você para você fazer coisas certas, coisas retas, coisas justas e coisas honestas e também coisas verdadeiras no seu dia a dia. A Bíblia dá a você o padrão, ela diz para você o que você deve fazer, como você deve caminhar todos os dias da sua vida. Quanta coisa maravilhosa esse versículo nos diz sobre a Bíblia, coisas lindas e verdadeiras. Vamos ler novamente todo o versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Que palavra maravilhosa! Muito bem, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia, crianças, é, na verdade, um conjunto de livros, você já sabe, composto por 66 maravilhosos livros. A Bíblia pode falar ao seu coração. Você pode confiar na palavra de Deus, pois ela nunca mudará. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, deixe Deus falar ao seu coração todos os dias através da Bíblia. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. Meditar é você pensar em tudo que a Bíblia fala para você. A Bíblia pode ajudar você a praticar o que é certo todos os dias. Ela é maravilhosa. A Bíblia nos fala sobre Jesus, o perfeito Filho de Deus. Se você ainda não recebeu a Jesus como Salvador, você pode fazer isso hoje e o Senhor Jesus perdoará todos os seus pecados e você passará a ser um filho de Deus. Sim, Jesus morreu numa cruz e depois de 3 dias ressuscitou e hoje Ele está vivo e quer dar a você a vida eterna. Basta que você confesse os seus pecados e diga para Deus que quer receber a Jesus como seu Salvador e dessa forma, um dia você estará para todo sempre junto de Deus e de Jesus no céu, o lugar especial que Deus está preparando para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e que creem em Jesus como o perfeito e único Filho de Deus, o único que pode te salvar. Vamos lembrar algumas coisas sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus? Você lembra quanto tempo levou para que a Bíblia fosse completamente escrita, os 66 livros que aqui estão? Quantos anos foram? Muito bem, 1.600 anos. Foi o tempo que toda a Bíblia, a palavra de Deus, levou para ser escrita. Não foi direto, durante 1.600 anos, direto que a Bíblia foi escrita. Houve períodos em que ninguém escreveu nada.
Crianças, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos em que nada foi escrito. Mas hoje nós temos essa maravilha que é a palavra de Deus completa em nossas mãos. E você precisa aproveitar isso. Você precisa ler todos os dias a palavra de Deus. E você lembra quantas pessoas escreveram os livros da Bíblia? Quem lembra? Isso mesmo, 40 pessoas diferentes escreveram a palavra de Deus, todas elas inspiradas por Deus, todas elas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Você deve conhecer toda a Bíblia, pois toda ela é maravilhosa e tem coisas importantes para a sua vida. Sabe, hoje eu quero falar para você sobre uma história que está na Bíblia, a palavra de Deus. Você pode lê-la em 2 Reis, do capítulo 21, ou também essa mesma história está em 2 Crônicas, capítulo 33. Então, 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 21, e segundo livro de Crônicas, capítulo 33, você pode ler essa história. Essa história fala de algo muito interessante. Já pensou se você com essa idade, quantos anos você tem? 8, 9, 10? Já pensou se ainda assim criança, alguém te chamasse para uma grande responsabilidade? Já pensou se você tivesse, por exemplo, que pagar todas as contas da sua casa, que ser responsável por tudo? Seria uma tarefa difícil para a sua idade, com certeza. Muito bem, crianças. A história que está na Bíblia que eu vou falar hoje para vocês fala de um menino que quando tinha apenas 8 anos de idade se tornou rei. Sim, uma coroa foi posta na cabeça de Josias quando ele tinha apenas 8 anos de idade, crianças. Isso porque o seu pai, que se chamava Amon, governou o povo de Judá somente por 2 anos. Infelizmente, crianças, Amon não foi um bom rei. Ele foi um rei que não amava a Deus, que não seguia a palavra de Deus, aquilo que era certo perante Deus. Amon, ele andou pelo seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade. E o fim de Amon foi trágico. Manassés, o pai de Amon e avô do rei Josias, também começou a sua vida assim, longe de Deus, fazendo aquilo que ele achava que era melhor, sem se preocupar com a vontade de Deus. Mas após Deus permitir que Manassés fosse preso, crianças, Manassés reconheceu que só Deus é o Senhor e que Deus merece ser adorado e que nós precisamos fazer a vontade dele. Muito bem. E com 8 anos, o rei Josias foi então coroado, sabe? Mas Josias, ele decidiu fazer diferente do seu pai. Sim, com apenas 8 anos, coroado rei, Josias decidiu, crianças, que iria fazer o que era certo. Bom, o pai de Josias não deu bons exemplos para ele. Mas Josias não se importou com isso. Josias não seguiu os maus exemplos do seu pai. Sabe, na nossa sociedade, no lugar em que vivemos, no mundo em que nós vivemos, em que você vive, você vai ver tantos maus exemplos, as pessoas fazendo coisas erradas, as pessoas fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas isso não quer dizer que você precisa fazer igual. Não é porque você vê alguém da rua, uma pessoa estranha ou até alguém da sua própria família fazendo o que é errado, que você precisa fazer também. Você tem uma escolha, você pode decidir fazer o que é certo, você pode decidir fazer o que agrada a Deus. Hoje você tem algo muito importante, que é a Bíblia, para orientar e para guiar você. Na época de Josias, a palavra de Deus, crianças, havia sido perdida. Sim, não havia nada sobre a palavra de Deus para ler. E como Josias aprendeu sobre Deus? Provavelmente ele tenha aprendido sobre Deus com seu avô Manassés. Sim,
nos anos em que ele pôde estar ao lado do seu avô Manassés, depois que Manassés se arrependeu das coisas erradas que fazia, provavelmente ele ensinou para Josias as coisas certas a fazer. E Josias decidiu fazer o que era certo. Assim como você pode escolher fazer o que é certo. Você tem a palavra de Deus para te guiar e para orientar você. Sabe, crianças, na época de Josias, as pessoas do povo, as pessoas do país que Josias era rei, não andavam fazendo o que é certo, não andavam fazendo o que agradava a Deus. As pessoas praticavam a idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, adorar uma estátua, adorar até um bem material, algo que você goste muito, que você coloque no lugar de Deus. Pode ser uma bicicleta, pode ser a TV, pode ser alguém que você admire tanto e que você se importe mais com essa pessoa do que com Deus. Sim, a idolatria é pecado e esse pecado afasta você de Deus. Por isso, nós não podemos idolatrar, ou seja, não podemos colocar nada no lugar de Deus. E as pessoas ali do povo estavam colocando, as pessoas que Josias governava, estavam colocando várias imagens, várias estátuas no lugar de Deus. Faziam orações e adoravam, crianças, essas estátuas. Crianças, Josias, ao ver isso, ficou com o seu coração tão triste, tão apertado, pois Josias queria fazer o que é certo. A Bíblia diz que Josias escolheu andar no caminho de Davi. Sim, o rei Davi, pois Davi procurou fazer o que agradava a Deus. E Josias também, crianças, procurou fazer aquilo que agradava a Deus. Escolheu fazer o que era certo. Josias, então, crianças, não aguentando mais ver o povo pecar, aquilo estava deixando o coração dele triste. Imagina o coração de Deus. Você fica triste quando você vê alguém pecar? Você fica triste quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, vê alguém andar por caminhos, fazer coisas que não agradam a Deus? Sim, a tristeza precisa ficar no nosso coração e essa tristeza precisa ser de saber que essas pessoas não estarão salvas, que não estarão perto de Deus e que o coração de Deus está triste pelo que elas estão fazendo. Sabe, crianças, muitas pessoas hoje fazem coisas erradas porque elas decidiram não ler a Bíblia. Elas decidiram não ler a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje abandonaram a palavra de Deus porque sabem que a palavra de Deus vai repreender. Ou seja, vai mostrar o que é errado e vai ensinar a pessoa a fazer o que é certo. E muitas pessoas hoje estão escolhendo seguir o seu próprio caminho, fazer o que querem em vez de fazer a vontade de Deus. E isso é muito triste. E eu e você que conhecemos a Deus precisamos orar por essas pessoas para que Deus transforme o coração delas. E se houver oportunidade, você também precisa falar da palavra de Deus para essas pessoas. Crianças, Josias não aguentava mais ver tantas pessoas fazendo o que desagradava a Deus. Então, como rei, ele tomou uma decisão. Ele mandou os seus empregados destruírem todos os altares, todos os ídolos que estavam espalhados pelas cidades. Sim, ele mandou tirar tudo. Crianças, vocês acreditam que até no templo de Deus as pessoas estavam adorando outros deuses? Que coisa terrível! Como é ruim quando as pessoas se afastam de Deus e não querem obedecê-lo. Pois é, as pessoas aqui estavam longe de Deus na época de Josias. Por isso, Josias decidiu mandar quebrar todas as imagens, tudo aquilo que poderia afastar as pessoas de Deus. Mas Josias percebeu, crianças, que aquilo não era o suficiente. Então, orando a Deus, buscando a Deus, Josias nessa época não tinha nada escrito sobre o que ele deveria fazer, sobre o que Deus tinha ordenado ao povo dele. Porque a lei, o livro de Deus, havia se perdido. As pessoas se afastaram tanto de Deus, deixaram a casa de Deus do lado, a palavra de Deus de lado, que o livro de Deus acabou se perdendo durante os anos que o povo viveu longe de Deus. Josias, ele queria
tanto fazer o que era certo, que orando a Deus, buscando a Deus, Josias então resolveu, crianças, mandar reconstruir o templo. Sim, Josias falou, vamos reconstruir a casa de Deus. Josias soube que existiam ofertas que pessoas de coração bom, de coração limpo diante de Deus, haviam doado dinheiro para a casa de Deus. Josias então mandou com esse dinheiro comprar madeiras, pedras e começar a reconstrução do templo, a reconstrução da casa de Deus, crianças. E durante a reconstrução da casa de Deus, algo surpreendente, algo maravilhoso aconteceu. O livro da lei, a palavra de Deus, que naquela época era escrita em rolos, crianças, foi encontrada. Sim, e o Quias encontrou a palavra de Deus. Ele então deu para Zafã, que leu para Josias a palavra de Deus. Crianças, eles leram, Zafã leu para Josias uma parte onde Deus dizia que castigaria o povo pelo pecado do povo, que se o povo não andasse na presença de Deus, não fizesse o que fosse certo, não fizesse aquilo que agradava a Deus, todo o povo seria castigado. Crianças, quando Josias ouviu essas palavras, crianças, bateu no coração de Josias um arrependimento pelo povo. Ele queria que o povo se arrependesse dos seus pecados. Ele queria ver a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a paz de Deus sobre a nação que ele governava. Então, ele tomou uma decisão importante. Depois de ouvir tudo que estava escrito naqueles rolos, na lei de Deus, no livro de Deus, ele decidiu que aquela mensagem deveria ser lida, crianças, para todo o povo, pois só a palavra de Deus liberta, só a palavra de Deus transforma, e isso é verdade, é totalmente verdade. Existe um versículo na palavra de Deus, na Bíblia, que diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, somente a palavra de Deus pode libertar o homem do pecado, porque a palavra de Deus nos fala sobre Jesus, sobre o Salvador prometido. Crianças, o livro da lei, então, foi lido perante todo o povo. Quando o povo ouviu a palavra de Deus, todo o povo se arrependeu. Eles confessaram os seus pecados a Deus, crianças. Decidiram que iriam fazer o que era certo. Decidiram que iriam fazer o que agradava a Deus. Sim, a palavra de Deus lida, transformou o coração daquelas pessoas. É isso sim, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela transforma o meu, ela transforma o seu coração e nos ajuda a viver da forma que Deus quer. Por isso, ame a palavra de Deus de todo o seu coração. Leia a palavra de Deus todos os dias e obedeça ao que ela diz. Sim, o povo passou também a obedecer o que a palavra de Deus diz e eles foram abençoados. A Bíblia diz que durante a época do rei Josias, o povo foi muito abençoado porque eles resolveram confessar os seus pecados, deixar de lado as suas maldades e entregaram as suas vidas para Deus. Como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus, a palavra que nos transforma, a palavra que nos liberta, a palavra que nos mostra o caminho a seguir. Faça assim como o rei Josias, escolha ficar do lado de Deus, escolha a palavra de Deus e fazer o que ela diz para você. Amém? Glórias a Deus. E nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus para nos ajudar, pedindo a Deus para que nada nos afaste do amor dele e da sua maravilhosa palavra. Feche os seus olhos agora, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigada pela tua palavra. Hoje, Senhor, através dessa aula, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos. Senhor, como é bom escolher estar ao seu lado, como é bom conhecer a tua palavra e seguir os teus caminhos. Senhor, ajuda cada criança e suas famílias a meditarem todos os dias na tua palavra. Muitas coisas, Senhor, no nosso dia a dia acontecem para que não haja tempo, Senhor, para nos dedicarmos à tua palavra. Mas
mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a meditar, a pensar na Tua palavra, a guardá-la no nosso coração e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Abençoa cada criança e suas famílias. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém! Glórias a Deus! Para as atividades da semana. Primeiro, você vai continuar fazendo o seu devocional todos os dias, o devocional das maravilhas que você recebeu, anotando as respostas e mandando a foto para nós, para as tias ali no grupo da classe Betel, para mim e para a tia Débora. Você também vai jogar mais uma vez com a sua família. Lembra desse jogo? Esse jogo aqui se chama Conhecendo a Bíblia. Então, você vai junto com a sua família durante essa semana jogar esse jogo. E você vai ver que existem muitas coisas aqui falando sobre a Bíblia. Exemplo aqui, ó, Deus criou o mundo. Converse com a sua família sobre a criação. Aqui diz que o homem desobedeceu a ordem de Deus e se afastou dele. Conversem sobre como é ruim quando nós nos afastamos de Deus e não obedecemos a sua palavra. Então, além de jogar, você vai jogar se atentando para cada partezinha, cada historinha pequena aqui contada e vai conversar sobre isso com a sua família, ok? Muito bem. E a nossa terceira atividade, eu sei que vocês já fizeram isso, muitos de vocês, mas quanto mais nós praticamos, melhor nós ficamos. Quanto mais você praticar, mais craque, sabendo tudo sobre a Bíblia você vai ficar. Então você vai gravar um vídeo dizendo todos os livros da Bíblia. Novamente, de Gênesis a Apocalipse, ok? Você pode fazer isso de forma cantada, não tem problema. Tem uma musiquinha que nós aprendemos e que vai ficar aqui no final do vídeo, que ajuda a memorizar os livros da Bíblia. Então, você vai mandar um vídeo dizendo ou cantando todos os livros da Bíblia, ok? Essas são as 3 atividades dessa semana. Nós esperamos, corre e faz todas elas para você receber uma boa pontuação. E a nossa feirinha está chegando, estamos terminando o trimestre e estamos aí preparando, eu e a tia Débora, já a feirinha de vocês para que vocês possam resgatar alguma coisa com todos esses pontos que vocês têm, ok? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.